Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do nosso Na Prática. Como já de costume, nas outras sessões, nós pedimos a gentileza de manterem os microfones em mudo, utilizarem o chat para as perguntas, que no final elas serão respondidas pelos apresentadores, e os slides e a gravação serão disponíveis no YouTube. Hoje teremos a participação do nosso parceiro e mestre Sanderson Pereira e também vamos ter o prazer da participação do membro titular da Academia Nacional de Engenharia, mestre Hélio Azevedo. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Sanderson, muito obrigado, Hélio, pela disponibilidade de tempo e pela participação. Tá bom? Agora é com você, Sanderson, podemos começar. Tá ótimo, Hugo. Obrigado. Em nome da MD, eu quero agradecer a oportunidade à ENAI e também a todos os participantes. Só para confirmar, vocês já estão recebendo aí o slide? Certo. Está disponível aqui. Beleza. Então vamos lá. O título da nossa apresentação é sobre manutenção preditiva. A nossa ideia é apresentar alguns detalhes que vão garantir o sucesso da implantação de um projeto. Bom, vamos lá. A MD Sistemas é uma empresa que a gente fica no Rio de Janeiro, a gente tem um pouco mais de 20 anos. A nossa equipe técnica é bastante experiente, a gente tem mais de 30 anos de experiência com a monitoração e diagnóstico de grandes máquinas, e é um grande prazer para a gente ter um membro, né, da Academia Nacional de Engenharia, que é o nosso diretor, o Hélio Ricardo, como o Hugo apresentou. Alguns números da nossa solução, né, da MD. São mais de 280, né? A gente desenvolve, fornece, instala um sistema de monitoração e diagnóstico automático. Ele está instalado, alguma versão dele está instalada em mais de 280 unidades geradoras. Se a gente for contar pontos, são mais de 40 mil pontos, 3 terabytes de dados sendo analisados de forma automática diariamente. Se a gente pensar em usina hidrelétrica, né, que é o nosso principal mercado, a gente tem aí mais de 38% da potência instalada em usinas hidrelétricas do Brasil. O que a empresa fornece? Sistemas de proteção, sistemas de monitoração, sistema de diagnóstico automático e também consultoria para identificar a causa de falha e propor ações de correção. Aqui eu tenho alguns logos, né, de clientes. Eu acredito que a maioria de nós usa a energia elétrica gerada por essas empresas. Aqui tem um mapa do Brasil e também da Costa Rica, indicando aí a nossa participação no território nacional. Bom, vamos lá. O nosso tema é sobre manutenção preditiva. A primeira coisa que eu preciso comentar é que o assunto é extremamente multidisciplinar. Então, quando a gente fala em manutenção preditiva, a gente vai acabar falando em aquisição de dados, instrumentação, atualmente inteligência artificial, processamento de sinais, vai falar em rede de dados. Mais recentemente, né, um tema que parecia distante também passa a fazer parte, que é a segurança cibernética. E na nossa apresentação, a gente não vai destacar nenhuma técnica preditiva específica. Apesar da gente, né, eu e a MD, a gente ter muita experiência
com medição de vibração, né? O tema aí da dissertação foi vibração, mas a ideia é dar uma ideia mais ampla, mais geral. Então, uma provocação, o que é manutenção preditiva? A ideia da manutenção preditiva é medir, acompanhar de forma periódica e identificar, extrair sintomas desses dados medidos e extrair sintomas para poder identificar modo de falha. Eu acredito que seja consenso como objetivo ou objetivos da manutenção preditiva prever eventos falhas de forma mais precoce possível, diagnosticar a causa raiz desses modos de falha e, no fundo, com objetivos de melhorar os índices de confiabilidade. Né? O que a gente vai fazer nessa live, nessa apresentação? É apresentar algumas dicas na prática, o que a gente foi aprendendo ao longo do tempo sobre esses 3 aspectos: medir, extrair sintomas e identificar modos de falha. Bom, como é que a gente costuma explicar nas nossas apresentações o processo de manutenção de diagnóstico, né? Que é o objetivo último da manutenção preditiva. Então, a gente tem um conjunto de dados que a gente pode medir, pode ser temperatura, vazão, vibração, imagem termográfica, isso independe. A partir desses dados medidos, a etapa seguinte está representada o resultado da etapa está representado nesse conjunto amarelo, que são os sintomas, e o objetivo último, como eu comentei inicialmente, é identificar modos de falhas. Bom, a primeira dica na prática que a gente vai deixar aqui é sobre integração de dados. De repente, algumas pessoas entraram assim, estou pensando em fazer manutenção preditiva de máquina rotativa, estou pensando em equipamento elétrico, e vem a AMD falar em integração de dados. Né? O que a gente percebeu ao longo do tempo? Que alguns modos de falhas, ou muitos modos de falhas, eles são mais precisamente identificados se, além de medir vibração através de acelerômetro, sensor de proximidade e informações do supervisório, tem informações que o operador coleta através de tablets, de rondas, numéricos, níveis, temperaturas, etc., assim como identificação de cheiro, identificação de vazamento, dados sensoriais. Então, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que integrar, medir todos esses dados é fundamental para a gente conseguir ter precisão. Além disso, tem outros temas, né, que, à medida que a manutenção preditiva for amadurecendo nas empresas, que são temas relacionados a prognóstico, estimativa de vida útil remanescente e health assessment, que obrigatoriamente ele vai utilizar todos esses conjuntos de dados para poder entregar um resultado. Bom, quais são os principais componentes, né, do sistema de manutenção preditiva? Aqui a gente tem os equipamentos que a gente quer medir. Como eu falei, a gente não vai focar em nenhuma técnica especificamente. Tem os sensores, unidades de aquisição, que podem ser medir de forma contínua ou de forma periódica. E você tem um conjunto de softwares para armazenar, processar o sinal, fazer gráficos e das soluções mais modernas até fazer um diagnóstico de forma automática. Uma coisa que é importante destacar
é que um sistema de monitoração ele vai além do software, né? Essa é a segunda dica aí que a gente quer destacar. Painel, eletroduto, cabo, né, que do ponto de vista de valor não é grande comparado com a solução como um todo, mas na prática a gente viu que no início da MD que muitos projetos a gente teve mais problema com esses pequenos detalhes do que com software, com unidade de aquisição, com sensor. Bom, vamos lá. E aí, do ponto de vista de medição, o que seria o ideal? O ideal é a gente conseguir medir esforços, né? Um esforço relacionado ao desbalanceamento, um esforço relacionado ao choque, interação eletromagnética, etc. Mas medir esforço nunca é fácil. É sempre mais simples medir a resposta desse esforço. Então, o que a gente faz para isso, no caso de medição de vibração? A gente, dentre outros, né, a solução que é muito utilizada, ou os sensores são muito utilizados, são acelerômetros, e aí não vou entrar em muito detalhe, mas eles têm sensibilidade, eles têm aí temperatura, aplicação, se a aplicação é submersa, em ambiente explosivo, tem um conjunto de características da aplicação específica que vão determinar o tipo de acelerômetro que a gente vai utilizar. Da mesma forma, a gente tem outro tipo de sensor, que são os sensores de proximidade indutivos, por exemplo. Da mesma forma, a temperatura, o ambiente, a aplicação vai determinar a seleção do sensor que a gente vai aplicar no nosso equipamento. Aqui, bem rapidamente, são três exemplos, né, dois de sensor de proximidade, um de aplicação de instalação de um sensor de um acelerômetro. Bom, aí vem a nossa dica na prática número 2, que está relacionada à seleção dos sensores. O que a gente, né, ao longo do tempo também foi aprendendo que os componentes do nosso equipamento eles vão determinar o tipo de instrumentação que a gente obrigatoriamente tem que utilizar para medir esse equipamento. Tem a norma ISO, a 10816, por exemplo, que fala em avaliação de severidade de vibração medida na parte não estacionária do equipamento, que tem desenho e sugere a localização, aplicação de acelerômetro nos mancais. Agora tem um detalhe, um sensor mais adequado para medir vibração de mancais de rolamento é o acelerômetro, pela faixa de frequência e pela sensibilidade. Se a gente, como a gente já viu, aplicar um acelerômetro, né, no mancal de deslizamento, né, isso aqui é um mancal segmentado, lubrificado a óleo, ele mede, até mede, né? Mas se a gente utilizar um sensor de proximidade, todas as frequências de interesse, né, a frequência de rotação, os harmônicos, subharmônicos, todas as frequências de interesse que aparecem no espectro, o sensor de proximidade ele vai dar uma resposta muito mais interessante para identificar, por exemplo, desbalanceamento, desalinhamento, do que um acelerômetro, né? Então, uma dica que a gente pode deixar aqui, uma dica prática, a gente está falando aqui de mancal,
mas para cada equipamento, para cada componente, para cada tipo de modo de falha, a gente vai ter uma instrumentação mais adequada, um tipo de sensor mais adequado para aquele componente e para identificar, né, identificar a característica no sinal. Bom, como eu comentei rapidamente, eu falei que um sistema de monitoração, ele é muito mais que o software. Né? Então, aqui a gente tem um desenho esquemático, né, mostrando um painel, né, a unidade de aquisição que a gente tipicamente utiliza para medir sensores dinâmicos, proximidade, acelerômetros. E aí a gente passa aí para uma outra dica prática, na prática, né? Número 3, que está relacionada ao processo de instalação. O que a gente tem, o que a gente viu ao longo do tempo? Os sistemas de monitoração para fazer manutenção preditiva, eles vão ficar nas nossas máquinas durante muito tempo, 10, 20, 30 anos. E nesse período, além de a gente ter que garantir a qualidade, né, do sinal final, as nossas máquinas elas vão ser desmontadas eventualmente, né, para fazer manutenção preventiva, para corrigir, fazer algum ajuste que for identificado ao longo desse período. Então, o que a gente percebeu? Que muitos clientes, né, ao longo do tempo, eles também foram nos solicitando mais formalização, mais documento sobre os aspectos, né, vamos dizer assim, físicos da instalação, de forma mais prática. Desenho do painel, diagrama unifilares, caso, né, for necessário trocar algum componente, conseguir fazer manutenção nesse painel. E para poder garantir a qualidade, né, do resultado final, a gente também ao longo do tempo foi percebendo que combinar, formalizar um plano de inspeção em teste para realizar os testes de aceitação em fábrica, eles também são bastante importantes, principalmente durante o processo de instalação do sistema. Da mesma forma que o diagrama projeto do painel, né, outra informação assim, bastante importante, somente no processo de instalação da instrumentação, são desenhos indicando a localização exata do sensor, indicando como a infraestrutura ela vai ser montada para poder instalar os sensores, eletrodutos, conduletes, cabos, etc. E um outro diagrama extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, é o diagrama de rede de dados. Como eu comentei, atualmente, qual é a realidade que a gente tem visto da aplicação desses sistemas? Em geral, existe aí uma arquitetura, um servidor que concentra os dados e recebe os dados das várias fontes, vibração, temperatura, seja as fontes que forem, né, rotas da operação, e através da rede corporativa, vários usuários acessam esses dados. No caso específico do nosso sistema, ele tem algumas formas de notificar o usuário, por exemplo, através de e-mail. Muitas vezes também o usuário pede para que da casa dele ou do escritório central ele acesse
várias plantas, ou então o quesito segurança cibernética está cada vez mais em moda, e a gente ter aí um documento específico para tratar o diagrama que o TI ou o departamento aí de segurança cibernética ele vai aprovar essa solução é fundamental. E para finalizar toda essa parte de instalação, já que a gente já escolheu os sensores, já definiu aonde instalar, tem uma etapa de comissionamento. O que a gente também aprendeu? Para garantir tranquilidade para todo mundo, né, combinar os testes a serem realizados durante essa etapa de comissionamento é fundamental. É ela que vai garantir que, né, o resultado esperado em termos de instalação vai ser atingido. Bom, então, o que a gente tem no final dessa etapa? A gente tem sensor especificado, tem sensor instalado, tem um conjunto de documentos, tanto para instalar o sistema como para realizar manutenção. Todas as partes internas, né, da empresa, segurança cibernética, instrumentação mecânica, elétrica, todo mundo está sabendo, né, das alterações, dos impactos, né, no nosso ambiente. Como a gente falou aí que fez o comissionamento também, então o sistema tá pronto para operar. E aí quando ele, no início da operação, começa a medir, e a etapa seguinte é extrair dados, né? Extrair sintomas dos dados. Quando a gente fala em extrair sintomas de dados, né, os sintomas, quais nomes vêm na nossa cabeça? Valor pico a pico, valor RMS, energia na frequência que corresponde à rotação, e nos múltiplos. Isso aí, né, todos os sistemas fazem. No caso da nossa solução, e aí é uma dica que a gente aprendeu também ao longo do tempo, a gente percebeu que os equipamentos não são todos iguais. Existem equipamentos que a gente está chamando de fabricados em série, que tem uma fabricação em série, e tem equipamentos que são protótipos. Os equipamentos que são fabricados em série, eles possuem um projeto padrão, o comportamento dele, vibratório, térmico, né, das grandezas que a gente vai medir, é bastante similar entre eles, e eles são produzidos em grande quantidade. Por exemplo, a própria turbina a gás, né, a gente pode considerar que é um equipamento fabricado em série. Em contrapartida, a gente tem um outro conjunto de equipamentos que são prototipados. Então, cada projeto é ajustado para a planta. O comportamento operacional, às vezes, de dois equipamentos da mesma planta, eles são, às vezes, até bastante diferentes. Existem poucos indivíduos desses equipamentos. E aí um exemplo que a gente já trabalhou bastante são os hidrogeradores. Então, assim, qual que é a outra dica prática, né, sobre manutenção preditiva que a gente aprendeu durante o tempo? É que alguns equipamentos, eles necessitam de estratégias mais sofisticadas para extrair os sintomas dos sinais. Então, existem alguns equipamentos que o comportamento ele muda em função do ponto de operação, em função da carga, né, da demanda que ele está sendo solicitado. Esse aqui é um gráfico real, né, de uma máquina hidráulica. No eixo X, a gente tem a potência ativa,
no eixo Y é o valor pico a pico, né, o valor global de vibração. E o que a gente percebe aqui? Para cada condição de operação, para cada valor, para cada condição, né, representada aqui pela a potência ativa, a gente tem vibrações, valores globais, amplitudes diferentes. E para cada condição dessa, esse valor de vibração ele é normal. A máquina é considerada em bom estado. Então, se a gente fosse utilizar uma abordagem tradicional, o que a gente, né, sugerida pela norma, o que a gente acabaria tendo que eventualmente fazer? Ver a pior condição de operação, no caso aqui essa intermediária, e estabelecer um limite, né, de alto ou muito, né, e depois um de muito alto para a vibração para toda a faixa. Mas assim, o que a gente viu que precisava e a gente, né, na AMD a gente melhorou, que para determinadas condições, né, por exemplo, essa com a potência mais elevada, até o nosso equipamento chegar à condição de nível alto de vibração, o valor ia ter que multiplicar, o valor global ia ter que multiplicar por 3, 4, 5. E aí a gente está perdendo oportunidade de identificar bem cedo, de forma bem precoce, que o comportamento, que algo, um modo de falha está se desenvolvendo. Bom, então qual foi a solução que a gente tem empregado aí em todas aquelas 280 máquinas que eu mencionei na apresentação institucional da AMD? É uma estratégia de comparação de padrão de comportamento. Então, se fala assim, AMD, vem aqui na minha planta e informa para mim como é que vocês gostam de fazer, como vocês consideram a forma ideal. A forma ideal que a gente considera é não só medir vibração, né? Aí aqui tem uma câmera fotográfica. O ideal, além de medir vibração, é medir informações dos auxiliares. Se for um equipamento maior, por exemplo, temperatura de óleo, nível de óleo dos mancais, corrente, tensão do motor elétrico. Para alguns tipos de equipamento, a umidade, a temperatura ambiente é importante. Então, a ideia é tirar uma fotografia, capturar um padrão do comportamento global do equipamento, que a gente está monitorando, que a gente quer fazer manutenção preditiva, e cada retângulo desse, né, com cada cor diferente, azul, verde, amarelo, etc., ele representa um ponto de operação, uma condição diferente. Então, a gente, voltando ao slide anterior, esse aqui representa a minha referência amarela, essa verde, essa vermelha, essa azul. Essa referência, ela representa a máquina num bom estado, num estado inicial, e toda vez, né, que a máquina entra naquela condição, que ela opera naquela condição, que a gente chama de estado atual, o software de aquisição de dados, ele identifica a condição atual, o ponto de operação atual, seleciona a referência adequada para esse ponto de operação, e aí faz comparação entre o estado atual e o estado inicial e calcula variações percentuais de variação, seja para mais, né, seja um aumento de temperatura, um aumento de vibração, seja uma redução. O que a gente consegue
tem conseguido nos nossos clientes na prática? Existem dois conceitos, que é a não detecção e o alarme falso. Como é que a gente resolve o alarme falso? A gente resolve o alarme falso aumentando os limites. Pô, como é que a gente resolve o problema da não detecção? Diminuindo os limites. Então, esses dois conceitos, ou essas duas necessidades, elas são conflitantes. Quando a gente utiliza essa estratégia de comparação de padrão, a gente consegue estabelecer limites para cada um desses padrões, para cada um desses pontos de operação, e a gente consegue melhorar esse conflito, reduzir esse conflito de interesse entre a não detecção e o alarme falso. Bom, então a gente já começou a medir, está extraindo dos nossos dados medidos sintomas. A gente já está utilizando aí uma estratégia que, dependendo do tipo de equipamento, ela vai garantir que a gente vai ter a melhor relação, vai conseguir obter esses sintomas do sinal. Então, a gente já está pronto para partir para a última etapa, que é a etapa de identificar modos de falha. Então, peguei uma definição, né, foi até relacionada à medicina, que o que a gente pode dizer que é o diagnóstico, né? A identificação de modos de falha. É determinar a existência de uma doença, né? No caso de pessoa, no caso de máquina, modo de falha, pela observação dos sintomas e através da análise de diversos exames. Como é que a gente vê isso? Sintomas. São os dados que a gente coleta, por exemplo, de vibração, de temperatura entre ferro, e utiliza algum algoritmo, FFT, né, para poder extrair sintomas. E esses diversos exames a gente poderia, né, fazer uma analogia, que é os resultados que são medidos pelo operador quando ele está fazendo uma inspeção. Então, todos esses dados, todas essas informações, elas são indispensáveis para a gente poder identificar de uma forma precisa e antecipada o início do desenvolvimento de modos de falha dos nossos equipamentos. Bom, qual que é a ideia desse slide? A ideia desse slide, esse slide aqui, é uma tabela de diagnóstico para o óleo isolante de transformadores. Então, a ideia é tentar desmistificar, tentar tornar mais acessível essa questão do diagnóstico, que mostrando aí que é um processo que ele é geral. Ele vai servir para qualquer técnica preditiva. Então, essa técnica aqui é a análise de óleo. O que a gente tem aqui em cima, nas colunas? A gente tem a relação entre a contaminação de gases adsorvidos no óleo. Então, aqui tem a relação entre metano e hidrogênio, e aqui tem outros gases, metano, butano, etc. O que é o sintoma? Que lá naquele nosso diagrama é o conjunto do meio. Nesse caso, o sintoma vai ser a relação entre a contaminação. Então, o que a norma, né, para análise do óleo, ela sugere, ela recomenda que seja feito, que seja medida a contaminação desses gases, feita a divisão, a relação da contaminação por esses elementos químicos, e de acordo com o valor foi estudado, e aí
e catalogado, ou para cada relação existe um modo de falha associado, que pode ser descarga parcial de alta energia, de baixa energia, problemas térmicos por temperatura. Bom, por que eu mencionei isso? Já que a gente está falando aí de identificar modos de falha. Dependendo da empresa, dependendo do negócio, a quantidade de equipamentos ou a quantidade, no final, de sintomas a analisar, ela pode ser muito grande. Eu peguei aqui 2 exemplos, 2 clientes nossos, um está lá na região norte e o outro está em São Paulo. Um tem, numa planta, 13 transformadores, se a gente pegar aí o resultado de análise físico-química, fosforaldeído, cromatografia, está falando em 650 sintomas, e o outro tem 74 transformadores. São 3.700 sintomas só associados à análise do óleo isolante. Um outro exemplo, já que a gente começou a falar em análise de vibração, o que seria o dado no caso da análise de vibração? Seria o sinal que é entregue e digitalizado, entregue pelo sensor de proximidade ou acelerômetro e digitalizado pela nossa unidade de aquisição. Sintoma, através da FFT ou através de um outro algoritmo, a gente consegue medir a amplitude, consegue calcular a amplitude em várias bandas de frequência, e comparando o estado atual, ou o valor atual da amplitude da frequência de rotação com o valor inicial, a gente vê o aumento ou a redução. E nesse caso aqui, eu destaquei uma vez a rotação, todo mundo, como a primeira tentativa, o primeiro diagnóstico inicial, vai acabar informando desbalanceamento. Bom, vamos lá. Como eu comentei, os mesmos 2 clientes, se a gente pensar aí valor pico a pico, valor RMS, energia em uma vez, 2, etc. No primeiro tem 50 unidades, 50 equipamentos, ou 750 sintomas, o segundo tem 74, dando aí 1.100 sintomas. Então, aí a gente chega aí na nossa outra dica prática, de como ter sucesso na implantação de um sistema de manutenção preditiva, que é a automação do processo de diagnóstico utilizando ferramentas, algoritmos de inteligência artificial. Assim, eu coloquei nos 2 slides 2 técnicas preditivas, análise de vibração e análise isolante, do óleo isolante. Mas você tem aí o lubrificante, você tem termografia, você tem você tem um conjunto de técnicas que faz com que a quantidade de parâmetros disponíveis para o analista chegue a casa de dezenas de milhares. Então, assim, hoje o sistema, o nosso e outros aí utilizam aí 2 técnicas, e a gente está trabalhando para colocá-las para trabalhar junto. Um é um sistema especialista e o outro é uma ferramenta baseada em Data Analytics. O que é um sistema especialista? É um sistema baseado em regra. Então, nós, os donos da máquina, a gente sabe que se aumentar a temperatura, diminuir a pressão e a vazão permanecer constante, então é um determinado modo de falha. Se aumentar a vibração da energia de uma vez, numa direção, medir o sensor de proximidade, e na outra direção uma vez, e a condição do Mancal, de
nível de óleo, viscosidade permanecer constante, pô, então muito provavelmente é desbalanceamento. Então, é uma técnica de inteligência artificial que, para ela funcionar, é necessário conhecimento a priori dos modos de falha para que eles sejam configurados, né? E aí, qual é o resultado disso? É relatório, né, dizendo, ó, máquina 1, ok, máquina 2, desbalanceamento, máquina 3, lançamento, máquina 4, ok, máquina 5, trocador de calor obstruído, máquina 6, problema de baixo isolamento elétrico, né, no motor, né? O objetivo da ferramenta de diagnóstico é informar ao usuário o modo de falha que está se desenvolvendo. Todas elas, nesse caso, o sistema especialista através de regras. No caso do projeto que a gente está realizando sobre Data Analytics, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, o sistema ele fica medindo 24 horas por dia. Então, se esse dado que a gente mede, né, e ele não representa a mudança, ele não representa alarme, né, anteriormente a gente descartava esse dado. O que a gente está passando a fazer? A utilizar esse dado para melhorar a referência. De uma outra forma, a gente está saindo de uma fotografia que ela é única, que ela é tirada num determinado instante, para uma fotografia média. Então, está saindo do mundo, né, determinístico e passando aí para um mundo estatístico, né? Então, a nossa referência, além de ela ter, né, um valor, né, para a temperatura, a gente vai passar de cada um dos parâmetros, né, eu peguei a temperatura aí como exemplo, mas cada um dos parâmetros medidos, temperatura, vazão, vibração, valor RMS, etc., além do valor, vai ter também, associado a esse valor, uma distribuição estatística, né, para a gente ter uma ideia da dispersão, né, desse valor em função dos valores medidos. Vamos lá. Partindo para o final, benefício. Teve um cliente, né, uma usina lá do sul, que ele comentou com a gente, ele estava com a máquina com a geração limitada, né, e ele informou para a gente, ó, MD, muito obrigado. Com um dia, a gente, né, ele analisou os dados, a gente conversou, ajudou, mas com um dia, né, de manutenção que a gente economizou, o investimento foi pago, né? Então, assim, o benefício é bastante grande. Bom, para resumir tudo, eu vou passar aqui rapidamente as dicas, né? Quais foram as dicas que a gente passou na prática? Dica 1 é integrar dados, né? Quanto mais dado tiver, melhor. Tem a questão dos objetivos, isso muito claro, né? Tem a questão da seleção dos sensores, eles serem adequados ao modo de falha, ao tipo de equipamento, ao componente. A gente destacou a importância do processo de instalação e também da definição de uma estratégia, né, de extração dos sintomas, no caso aí o uso de referência. E por último, a gente comentou sobre, porque é extremamente saudável, né, importante, saudável é uma forma amena, né? É indispensável, eu diria, a gente contar com ferramentas de inteligência artificial para poder fazer a automação do processo de diagnóstico. E, além de agradecer, o que eu também gostaria de
de destacar é que a gente pensa, né, muita gente pensa, né, que manutenção preditiva é encontrar falha, mas estender a vida útil do ativo, aumentar a segurança, né, e evitar a manutenção programada desnecessária, aumentar o tempo de produção e diminuir o downtime, pô, é um resultado muito importante para a gente entregar, né, para as nossas empresas sem correr risco. E a gente, na MD, a gente acredita, a gente tem certeza, né, que as ferramentas de manutenção preditiva, as técnicas de manutenção preditiva, elas conseguem, né, elas viabilizam a gente entregar esse resultado sem, sem a gente correr risco, sem a gente expor os nossos ativos a riscos desnecessários. Bom, senhores, como eu comentei, né, o assunto é extenso, é extremamente multidisciplinar, e aí eu encerro, né, essa breve apresentação e passo a palavra aí para o Hugo para a gente ver e poder responder os questionamentos. Maravilha, Sanderson. Obrigado pela apresentação. Quem está falando é o Ricardo. Estou como moderador aqui do chat e temos duas perguntas bem interessantes do pessoal. A primeira é do Eduardo Amaral Banuarte. Ele pergunta o seguinte: com relação às condições de operação e associação a um padrão de operação, para os casos de máquinas rotativas com inversor de frequência, qual a sua sugestão? O equipamento pode assumir rotações distintas e, com isso, o sintoma pode ser diferente para cada condição, ou ter algumas velocidades de rotação com seu respectivo padrão? Tá. Eu diria que é a opção 2, né? Qual seria, o que a gente faria, né, no caso desse equipamento? A gente, primeiro, conversar bastante com o dono do equipamento, né, para poder entender quais são essas velocidades de rotação, mas o que a gente espera? A gente espera que em cada velocidade de rotação, se a gente pensar, por exemplo, força de excitação associada a desbalanceamento, né? É massa vezes raio vezes velocidade ao quadrado. Então, a gente espera, né, que a força de excitação, por exemplo, associada ao desbalanceamento, ela vai aumentar bastante com a velocidade. Só que, para cada velocidade, a gente vai ter um padrão de normal. Então, a ideia, né, para esse tipo de equipamento é a gente utilizar como parâmetro para definir o ponto de operação, ao invés de potência, a velocidade de rotação. Perfeito. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Só colocar, Eduardo, caso você ainda tiver alguma dúvida aqui, né, pode mandar mais perguntas aqui que a gente vai repassando. Isso, temos não foi uma outra exatamente... falar se não foi exatamente essa a resposta esperada, eu solicito a gentileza de dar uma reiterada na pergunta para a gente poder esclarecer. Maravilha, ele já confirmou aqui, Sanderson, que foi respondido. Obrigado. Bom, temos mais uma pergunta do Railton Almeida. Ele pergunta qual é o período médio de avaliação necessário para se determinar o comportamento ideal, né, a assinatura típica de uma determinada máquina, e quais dados de entradas necessários para a determinação dessa assinatura típica. Tá. Ricardo, você repete, por favor, o início da pergunta? Claro. Qual é o período médio de avaliação médio. Né, para se determinar o comportamento na assinatura de uma máquina e quais dados são utilizados? Tá, não, tranquilo. Vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta bem boa e vai depender do tipo de equipamento. Por exemplo, o hidrogerador, um parâmetro que é importante, né, para determinar ponto de operação é a queda, né? E, em geral, esse parâmetro ele vai variar ao longo de um ano.
Na turbina a gás, no projeto que a gente realizou, eu lembro que, né, a empresa que trabalhou junto com a gente falou que a umidade relativa do ar, ela também era importante, né, porque aí alterava o peso específico do ar, que alterava o rendimento da turbina a gás, né? Então, assim, o que eu posso dizer? Os equipamentos que um fator ambiental ele é importante para determinar o ponto de operação, a gente vai ter que ter mais paciência, né? Agora, um equipamento, né, por exemplo, uma turbina a vapor, o equipamento, né, do caso anterior, de velocidade constante, se ele não tiver nenhum fator ambiental, eu diria que, né, com essa técnica aí de data analítica que a gente está utilizando, a ideia é estar medindo muito dado, né, um conjunto, tirar uma fotografia do equipamento a cada 10 minutos, e se a máquina operar durante uma semana, 15 dias, em todas as faixas de interesse, atualmente com 15 dias, para esses casos que não tem um fator ambiental, a gente consegue determinar, criar uma referência. Maravilha. Sanderson, agora uma pergunta minha para ti. Uhum. Apresentou toda essa metodologia, né, baseada no estado das máquinas, e até Uhum. pela experiência de vocês, eu sei que foi mostrado muito a parte de geradores hidrelétricos, né? Mas como que seria a aplicação desse mesmo conceito em máquinas diferentes, né? Ele poderia também ser aplicado para outros tipos de máquinas, né, que não sejam hidrelétricas? Sim, sim. A gente acaba falando de máquina hidráulica, né, que é onde tem, né, uma grande quantidade de casos de sucesso, né? Mas, por exemplo, pensando num veículo, né, o que a gente poderia pensar como sendo os pontos de operação de um veículo? De repente, a velocidade dele e, por exemplo, a carga, né, a quantidade sei lá, um fora de estrada, né, a quantidade de minério que está na caçamba, né? Então, assim, para vamos lá, o que o sistema é capaz de fazer antes disso? O sistema ele é capaz de permitir a nós, usuários, selecionar dois parâmetros quaisquer para poder determinar o ponto de operação. E para cada equipamento, a gente vai estudar e selecionar os mais adequados. Pode ser velocidade e carga, pode ser velocidade de rotação e temperatura. Aí vai depender do tipo de equipamento, né? O Hélio levantou a mão. Hélio, o teu microfone está no mudo. Perfeito, Sanderson. Ricardo, Sanderson, boa tarde, bom dia a todos, né? Eu trabalho com o Sanderson na MD e eu gostaria, Sanderson, se você me permitir, só de complementar um ponto com relação à pergunta do Railton Almeida, né? Que eu entendi a pergunta com uma pequena nuance que eu acho que vale a pena respondê-lo. Ele pergunta qual o período médio de avaliação necessário para determinar o comportamento ideal, entre parênteses, a assinatura típica de uma determinada máquina, né? Então, se você me permite, eu posso responder. Claro. Né? Mas, respondendo, Ricardo, Railton, na realidade, a determinação do comportamento ideal de uma máquina, ele é sempre um assunto que pode gerar uma certa polêmica, mas ao longo de todos esses anos, dessas décadas que nós vimos trabalhando, nós procuramos responder essa pergunta, e hoje a gente tem uma resposta. Quer dizer, na realidade, o comportamento ideal dessa máquina, ele vai ser definido pela própria experiência de quem opera aquela máquina, no caso de uma máquina em uso, ou de uma máquina nova,
que após um processo, digamos, de comissionamento. Se é uma máquina antiga, ela sofre uma determinada operação, de uma intervenção, ela vai ter que ter parâmetros que ela responda de forma, digamos, positiva, no sentido de ser aceita de volta à operação. Então, normalmente, nós usamos essas condições iniciais de um retorno da máquina à operação ou de um pós-comissionamento da máquina, quando ela é nova, durante um período, e o próprio sistema ele vai identificando pontos onde ele não existe aquela referência, e ele então vai gravando e vai registrando, e aquele registro vai sendo analisado inicialmente, durante esse período, digamos, inicial de aplicação. Então, o que é assim, um fato é que, se a máquina tiver algo anormal ou algo embutido ali que está sendo negligenciado, aquele problema ele vai saltar à vista, ele começa a se desenvolver, começa a criar um problema e rapidamente ele é expurgado, né? E novamente identificado a necessidade de intervenção na máquina. Então, na realidade, a parte da assinatura típica, ela é definida após um período de retorno, após uma situação que comprovadamente a máquina esteja dentro dos limites digamos, de aceitáveis de comissionamento, de projeto ou de instalação. Então, é assim que a gente faz hoje, e não nos preocupamos muito, porque todas as vezes em que algo, ou um sensor estava ruim, ou a máquina tinha alguma coisa lá que ficou esquecida e não era muito normal, aquilo começa a saltar aos olhos. E fica dentro daquele período de 1, 2, 3 meses, dependendo do tipo de equipamento, para que a gente ajuste as referências e bote o sistema rodando redondo, né? Agora, tem uma outra pergunta que o Railton Almeida perguntou também, quais os dados de entrada necessários à determinação da assinatura. Na realidade, Railton, são todos os dados. Os registros correspondentes aos registros de referência, eles contêm todas as informações disponíveis que o sistema que o sistema adquire e que está analisando. Então, a gente coloca como uma máquina fotográfica, que na realidade assim, é uma assinatura global, seja qual for o tipo de parâmetro, seja vibração, assinatura, temperaturas, estado, ligado, desligado, o que tiver relação com aquele bloco de grandezas que foi recebida, esse sistema ele é tratado como um todo, é uma grande matriz de dados que é tratada ao longo de todo o tempo da máquina. Eu espero ter... E uma outra observação, só para complementar aqui, Ricardo, a isso eu vou te pedir permissão aqui também, mas com relação a uma pergunta muito interessante, um aspecto interessante que você fez, que é o problema da aplicação, né? Na realidade, essa metodologia que foi desenvolvida para o uso com hidrogeradores, ela na realidade ela é muito mais geral, muito mais precisa do que qualquer outra aplicação que não considere esse, digamos, individualismo da máquina. Quando a gente fala que existem máquinas que são mais repetitivas, onde os dados são conhecidos, podem ser normalizados, a gente fala nisso, mas realmente essas máquinas, é o caso inclusive de uma turbina a gás, de umas máquinas de eixo horizontal, máquina rotativa de eixo horizontal, ela é mais estável no aspecto da detecção ser mais fácil de fazer. O grande problema são máquinas exatamente que têm vários parâmetros, que elas têm peças móveis ou que têm outros tipos de variações operativas que modificam o comportamento dinâmico dela. Então, essa análise, nós hoje utilizamos basicamente com 2 parâmetros, por razões até de facilidade. Mas essa análise é uma análise que pode ser generalizada para qualquer tipo de equipamento. E ela é muito mais poderosa, mesmo para aquelas máquinas que apresentam, digamos, um comportamento mais padronizado, mais fácil de ser previsto.
Então, só respondendo, é uma abordagem extremamente poderosa que a gente tem identificado em aplicações ao longo desses últimos anos. Okay? Ótimos complementos, Hélio. Muito obrigado. Só para continuarmos aqui, por conta do horário já avançado, temos mais duas perguntas. A primeira é do Alexandre Rodrigues. Quanto à aplicação em subestações, quais dados preciso para levantar uma oportunidade de negócio? Tá. Ricardo, o que eu entendi, né? Viabilidade técnica, né? Técnica econômica da aplicação. Nesse caso, acho que a gente precisa entender o que é medido, o que é feito como rotina, né? E aí tem o sistema de supervisão da subestação, né? Dos transformadores, das seccionadoras, né? Dos equipamentos. Tem ensaios que são feitos pós-manutenção. Aí eu sou mecânico, né? Aí eu vou, né, me arriscar aqui, mas o pessoal faz tensão aplicada, faz corona, faz um monte de ensaio após manutenção. Tem ensaios que são realizados de forma periódica, óleo isolante, análise do gás SF6 e por aí vai. E tem as rondas, né, que são feitas pelos operadores. Esse aí é o aspecto técnico, são os dados que estão sendo medidos para poder extrair sintomas e chegar no modo de falha, né? E do outro lado tem a taxa de falha, o histórico, né, de falha, né, e de preferência o impacto financeiro que ocorreu, seja, né, diretamente, né, pelo HH, peça, etc., para corrigir, seja pela energia não entregue e algum inconveniente que isso causou, né? Ou dentro, se for uma subestação dentro da empresa, né, para a produção, se for uma subestação, né, para o público em geral, né, no setor elétrico, para a sociedade. Eu não sei se foi nesse sentido a pergunta. Eu vou pedir para confirmar se a resposta atende. Uhum. O Cristiano mandou aqui que atende sim, respondido. Beleza. Bom, então, agora, como última pergunta, ela que nos mandaram aqui, vem do Lincoln. Ele pergunta sobre a lógica fuzzy, né? A lógica fuzzy aplicada é da própria biblioteca do LabVIEW ou foi utilizada outra linguagem, outro software para esse fim? Tá. Na versão atual, não é a do LabVIEW, né? Essa parte da lógica fuzzy, ela já está implementada tem uns bons 15 anos, talvez até mais. Eu já programei LabVIEW, né? Tem uns anos que não programo mais, mas na época eu acho que a gente acabou não utilizando, talvez por não estar disponível. Mas assim, indo no ponto, não é do LabVIEW, né? Mas talvez por não estar disponível na época. E vocês utilizaram o quê, Sandra? Só para complementar a resposta aqui para ele. Eita! Sabe dizer? Rapaz, né? O Luciano, ele tá presente. Eu não sei se ele vai saber isso de cabeça. Eu não sei, Ricardo. Deixa eu ver Luciano, se puder nos ajudar e souber, a gente responde aqui. Sou eu, Hélio de novo. Eu acho que o Luciano está com problema no microfone. É verdade, ele me falou mais cedo. Ele mandou aqui no chat que foi desenvolvido em linguagem Java. Ok. Maravilha. Com isso, a gente complementamos aqui todas as perguntas e respostas. Hugo, então retorno aí a palavra para ti, para você poder fazer o encerramento final aí da nossa sessão. Perfeito. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sanderson e ao Elion e também parabenizar
pela apresentação, muito obrigado. Foi uma aula, então acho que esse é o sentimento que eu saio, imagino que todos. Então, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por compartilhar o conhecimento. E agora, pessoal, eu não sei se todos estão inscritos para a próxima live da quinta-feira. Conforme nós já havíamos falado na quinta-feira passada, infelizmente o apresentador, o André Prado, que seria o apresentador da quinta-feira, ele teve um problema de saúde, ele já se encontra em estado estável, né? Então, mas mais uma vez eu peço orações, peço que todos enviem energias positivas para ele. Então, essa quinta-feira não teremos o Na Prática, retornamos na próxima terça-feira com o pessoal da Nirax, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia, bom trabalho, fiquem em casa e se cuidem. Muito obrigado, Sanderson, muito obrigado, Hélio, bom dia para vocês. Bom dia a Obrigado. todos, nós que agradecemos, Hugo e Ricardo, e a todos os demais. Um bom dia para todos. Prazer. Prazer enorme. Pessoal, uma boa semana. Obrigado.